Bom, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai dar início no treinamento dos aplicativos Workforce e Salesforce. Tive um probleminha aqui para compartilhar na tela, mas agora já deu certo. Bom, primeiro vou dar início no Salesforce, né, que já está aberto, mas eu vou sair. Tem que ver desde a tela de login. Bom, primeiro momento, quando você abre o aplicativo Salesforce, você vai ver o pedido do usuário, senha e um domínio, né? O usuário vai ser o mesmo usuário que vocês têm lá no RBX Web. A senha vai ser a sua mesma senha do RBX Web. E o domínio, aqui, né, vai ser o endereço do RBX de vocês, né, do sistema web de vocês, do ponto .com para frente. Se tiver ponto .com.br, do ponto .br para trás, no caso, né? Não precisa ter aquele appdata, routerbox todo em diante. Só o comecinho já é o necessário. Aqui embaixo a gente tem um botão bem pequenininho, chama Manter-me Conectado. Esse botão é interessante pelo seguinte fato. Se você não deixar esse botão selecionado, de hora em hora, a cada 1 hora ou a cada 2 horas, o sistema vai derrubar a sua conexão, né? Ele vai desvincular você do acesso ao Salesforce. Então, se você não quer ter que ficar fazendo o login toda vez, né, que você for desconectado, a cada 2 horas ter que fazer o login novamente, você pode manter esse ícone aqui selecionado, né, e uma vez que você fez o login, vai ficar até o momento que você sair. Né? Então, essa parte era isso. Né? Primeira vez que você abre o Salesforce, muitos de vocês não vão ter nada aqui, né? Não vai aparecer nenhum cliente ou mercado como está aparecendo no meu. Mas de base, o que ele vai trazer? Ele vai trazer uma lista de atendimentos, né? São os atendimentos que você gerou, tanto para cliente, aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, o Chapolin, ele é um cliente, né? Quanto para mercado. No caso, o mercado é um possível cliente, né? Mercado é a nomenclatura que o RBX usa para um possível cliente, para um indivíduo, né, que possivelmente aceite um contrato e aí sim se torne um cliente definitivo seu, né? Bom, e aí, em seguida, né, eu posso arrastar a tela para o lado, eu vou ter os meus pedidos, né? Tanto propostas, né, que são feitas para mercados, ou seja, sempre para mercado eu vou gerar uma proposta, né? E aí sim, uma equipe vai entrar em contato com esse cliente, vai ver se ele realmente aceita essa proposta, e aí vai transformar essa proposta em pedido, e finalizando esse pedido, esse cliente, esse mercado, ele vai ser transformado em cliente. Parece complexo, mas não é muito, não, é bem tranquilo, na verdade. É só entender a diferença de mercado para cliente. Cliente é aquele que já consome o seu produto. E mercado é aquele que ainda não consome o seu produto, mas pode vir a consumir. Bom, no início, né, eu sou um vendedor. Vamos pegar de base assim, eu sou um vendedor. Eu estou, no tanto posso estar num espaço interno, numa loja, ou posso estar em alguma rota estratégica, algum bairro novo, buscando uma venda, né? E eu abordo um mercado, né, um possível cliente, né, alguém que tenha interesse no que eu estou ofertando. Esse cliente vai se chamar, não sei, Carlos, né? De primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no botãozinho mais e vou ver se esse cliente existe, né? Se ele é um cliente. Vou dar um exemplo aqui, Carlos. Né? Aqui no maisinho, né? Vou até voltar para vocês verem novamente. Aqui no botãozinho mais, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma coluna, né, de 4 campos que você pode inserir para filtrar um cliente, né? Filtrar dados de um cliente ou mercado. O que seria filtrar esses dados, né? Por exemplo, se você colocar o telefone, né, desse cliente, desse mercado que você abordou, né, e esse cliente ou mercado já tiver cadastrado no RBX, tanto pelo telefone, quanto pelo endereço, quanto pelo e-mail, quanto pelo nome, você já vai conseguir dar seguimento no seu atendimento pelo cadastro já criado desse cliente. Caso esse cliente ou mercado não tenha sido criado ou não exista no seu RBX, você vai ter que primeiro fazer o cadastro dele como mercado e assim, por sequência, gerar a prospecção dele.
Vou dar um exemplo aqui, visual, que é melhor, vou colocar João, tá no básico, né? João vai ter vários cadastrados aqui, né? Veja que eu filtrei por João, e apareceu dois clientes para mim, né? O João Severino e o João Chirunei, e também me apareceu dois mercados, que é só o João e o João Silva, né? Com CPFs diferentes também, né? A gente pode ter vários Joãos, só com o nome João, mas o CPF vai ser diferente, o cadastro vai ser diferente, o telefone, o e-mail vai ter essas diferenças. Por isso que nessa tela aqui dos filtros a gente tem quatro possibilidades. Mas digamos que eu queira o Carlos, né? Vou buscar o Carlos Silva, estou aqui conversando com o Carlos Silva, já percebi que ele é um mercado, ele não é um cliente, fiquei em buscar. Se esse mercado não existe, né? Se esse mercado não existe no seu RDX, ele automaticamente vai abrir uma telinha semelhante a essa, né? Você vai digitar lá o nome do cliente, os dados que você quer filtrar, ele não existe, ele vai jogar para essa tela, e vai ser uma tela de cadastro. Como funciona essa tela? Essa tela vai ser uma tela de cadastro de mercado, né? E aqui vai ter as informações básicas, bem semelhante quando você vai fazer um cadastro lá no sistema web. Não tem muita especificação. Também não tem tantos campos obrigatórios, né? Você vai saber que um campo obrigatório se ele tiver uma estrelinha do lado do título. Você pode selecionar se é pessoa física ou jurídica, colocar o CPF e RG, não sendo campos obrigatórios, isso porque ele ainda é um mercado e não um cliente. Quando você for cadastrar esse mercado como cliente, ele já vai ter, dependendo da regra de negócio de vocês, alguns campos que podem se tornar obrigatórios, né? A sigla, que vai ser um apelido desse cliente, data de nascimento, né? O grupo, que é o grupo que você vai encaixar esse cliente, no caso, esse mercado. CEP, se vocês tiverem integração com a API do Google, vocês vão puxar meio que automaticamente o endereço, né? Só vai ter que colocar o número e o complemento. E-mail, telefone comercial, residencial, celular, né? Obrigatório, por isso que eu estou preenchendo. Inventei um número aqui, não existe esse número. Se você quiser ligar, pode ligar. E o nome, né, vai ser o Carlos. Carlos, telefone. Aqui nesses campos, pessoal, vocês podem definir alguns campos obrigatórios lá dentro da web, tá? Lá na parametrização da web, do cadastro do mercado. Se vocês definirem que o CPF é obrigatório no cadastro do mercado, aqui vai ser replicado no aplicativo, né? Ou seja, tudo que aparece e é uma ordem da web, ela é replicada no aplicativo. Eu vou clicar em salvar, preencher as informações desse meu cliente, né? Normalmente isso é rápido, o cliente não quer ficar passando muita coisa, ele vai falar, meu nome é tal, CPF e o telefone, pronto. Beleza, dando sequência, né? Aqui vai ter o nível de prioridade desse meu cliente, né? Quanto maior a prioridade, menor vai ser ela, no caso, né? E quanto menor, maior vai ser ela. Se você deixar como zero, esse campo não vai ser utilizado pelo sistema. Aqui em informar, você vai selecionar se você vai incluir esse atendimento num tópico ou num fluxo. Também vai variar de acordo com a regra de negócio de vocês. Acredito que hoje em dia a maioria dos clientes utiliza em fluxo, né? Mas eu vou fazer aqui como tópico, porque eu já tenho um tópico mais separadinho para esse caso, tópico de nova venda. Mas se for por fluxo, mesma coisa, tá? Vocês podem pegar esse aqui, por exemplo, que ele vai cair lá no fluxo certinho de vocês. Aqui no caso de tópico, ele só vai gerar um, né? No fluxo ele vai gerar um e sequências desse primeiro. Assunto. Assunto é aquele mesmo assunto que a gente tem no campo do RBX. Lá, quando a gente cria um atendimento e vai ter escrito assunto, a gente coloca na web da mesma maneira. Então, venda. Deixa eu ver. Possível venda. Né? Aí aqui, em sequência, a gente vai ter a iniciativa. Se essa iniciativa foi do cliente, né? Porque tem esses campos. E se foi do cliente, vai vir abrir uma aba abaixo, né? Perguntando qual foi
o estímulo de marketing, né? Por rádio, carro de som, panfletagem, Facebook, Instagram. E você também consegue estar incluindo mais estímulos de imagem dentro do sistema web. Como eu disse, tudo que é obrigatório, ordenado lá na web, vai ser replicado aqui no aplicativo. Vou colocar que é pelo atendente mesmo, né? No caso, eu sou um vendedor. Então, o atendente, no caso, eu, o vendedor, que é o que estou logado no aplicativo. Eu geralmente atendimento do cliente. A data, vou colocar a data de hoje mesmo. Uma hora, eu vou botar uma hora antes aqui. Beleza. Preenchi esses campos, né? Selecionei o tópico ou fluxo que eu vou encaixar essa prospecção. Prospecção vai ser no caso de mercado, né? E pedido vai ser no caso de cliente, ou seja, pedido eu só faço para quando ele já é cliente, para quando ele já consome os meus produtos. E uma prospecção vai ser para um mercado, para um possível cliente, alguém que talvez aceite se tornar um cliente meu. Dando sequência, eu clico aqui em salvar. Beleza, não pode ser nada. Então vamos colocar aqui amanhã. Dando sequência. Beleza. Aqui vai abrir a aba anexos, né? Aqui em anexos, o que acontece, né? Normalmente, como eu falei no começo, né, a correria que está lá vendendo, o cliente não tem muito tempo, ele não tem muita paciência para estar te ouvindo, para ficar passando muitos dados e tudo. Aqui o vendedor ele pode simplesmente pegar o documento do cliente, né, o CPF, o RG, carteira de motorista, e clicar no mais um e tirar uma foto, né? Se clicar no ícone da câmera, vai abrir a câmera do aparelho telefone, ou se clicar nessa folha dobrada, você vai abrir as imagens que já estão salvas, né? Dentro do seu aparelho, caso você já tenha tirado a foto desse documento, né? Não é um campo obrigatório, mas se for parametrizado no sistema, ele pode ser constado sim como obrigatório. Também pode utilizar para, sei lá, tirar foto de uma fonte de luz, uma fonte de água, por exemplo. Dando sequência. Por fim, aqui vai ser o pedido, né? O pedido a gente vai ter mais algumas opções para finalizar ele, né? Um pedido ao mercado, né? No caso é um pedido de prospecção, não é exatamente um pedido aqui que é inclusão de pedido, é pedido, mas no sistema vai ser gerado como uma prospecção, como eu informei antes e repito, né? O pedido é somente para o cliente. O cliente é quando ele já consome os seus produtos. O mercado, ele é um quase cliente, ele é alguém que possivelmente se torna um pedido. Isso é uma prospecção. De primeiro campo, a gente vai ter o ciclo do faturamento, respeitando sempre as ordens de ciclo parametrizadas dentro do RBX Web, a data de assinatura, né, a data que o cliente vai fazer a assinatura, o vendedor, caso vocês tenham uma equipe de vendas, né, e essa equipe tenha um vendedor supervisor e outros vendedores, e somente um desses vendedores, no caso o supervisor, tem acesso ao Salesforce, ele pode, né, estar alterando, não fui eu que vendi esse aqui, foi o fulano, né, e aí, não não foi o fulano, foi o ciclano, e etc. Né? E se foi ele, ele pode colocar ele aqui. Observações, né, é um campo de texto livre referente a esse pedido, ou, por exemplo, ligar somente após as 18 horas. Um pedido do cliente, alguma informação, endereço, a gente pode colocar também endereço errado no mapa, nas ruas abaixo, etc. É um campo de texto livre, né, mais informativo referente a esse pedido. Bom, clicando em salvar, né, você vai gerar essa, essa prospecção lá na web também. Né? Se eu vier aqui em meus pedidos, né, eu vou ter aqui embaixo o Carlos Silva. Né? Ele é um atendimento número 99, ele é uma proposta, né? Situação proposta. Aí, em sequência, se o cliente aceitar essa proposta, né, a gente vai entrar em contato com ele e tudo. Se o cliente aceita essa proposta, eu, pelo Salesforce, posso vir aqui e clicar em pedido. Ou também pode ser alterado e dado sequência no fluxo pela web normalmente. Só um momentinho, gente.
Aí deu uma espirrada aqui, foi mal, pessoal. Bom, continuando, né, aqui a gente consegue verificar tudo que a gente já inseriu anteriormente e também, como eu disse, né, fazer alteração de pedido para proposta. E aqui é onde ele está dentro do fluxo. Se eu for aqui na web, se eu for aqui na web, né, e ver os meus atendimentos, último atendimento que eu gerei aqui no sistema. Parece que deu um probleminha na hora de gerar esse pedido. Vamos ver, vamos dar sequência aqui, então. Eu acho que eu tenho que transformar ele em pedido para poder ver ele lá no. Transformar em pedido de forma obrigatória. Bom, já eu mostro para vocês como é que fica na web, mas basicamente ele vai aparecer aqui como um atendimento normal, né? Mas só vai aparecer a partir do momento que você converter esse mercado para cliente, ou atualizar os dados cadastrais dele. Aqui no nosso pedido, né, que você acabou de fazer, você vai ter a situação dele, no caso ainda está como proposta, né? Aqui ao lado a gente tem o ícone de cifrão, onde o vendedor, caso ele tenha permissão e caso ele tenha possibilidade, ele pode gerar um desconto, né? Tanto de adesão quanto para o contrato, ou algum desconto promocional, né? Referente ao pagamento do boleto do cliente, caso ele tenha permissão no usuário dele, né? E também respeitando até quanto ele pode dar de desconto, né? Lá na RBX Web ele tem a permissão de dar até R$ 10 de desconto de permissão. Ele vai dar, ele pode incluir aqui no máximo R$ 10 de desconto, né? E aqui você vai selecionar, né? Vou pegar aqui um plano, por exemplo. 150 mega. Inclui o plano de 250 mega, né? Vou tentar dar R$ 10, eu não sei se meu usuário vai ter essa permissão. Consegui, né? Coloquei R$ 10, já baixou de R$ 100 para 90. Vou dar aqui R$ 4 de desconto no contrato, mas em promocional já está parametrizado de 15, que daí ele busca, né, direto da web. Beleza. Incluir o plano nesse pedido. Incluído o plano nesse pedido, eu já vou conseguir ver se eu tenho viabilidade ou não. Ou seja, o cliente ou o mercado, ele vai perguntar, mas vocês passaram, vou dar um exemplo de fibra, tá? Pode não ser o caso, mas vou dar um exemplo de fibra. Mas vocês passaram fibra lá no meu bairro, será que vai chegar, né? Será que vai ter como eu me conectar? Porque eu já tentei alguns anos atrás e não deu certo e tudo mais, né? Aqui, depois de gerar o cadastro do pedido do cliente, abrindo esse pedido, incluindo, né, esse plano ou pacote ou serviço que for que vocês forem vender para esse cliente, vocês conseguem ver, né? Vai ter essa maquininha e vai ter escrito ao lado, com viabilidade. E um sinalzinho verde, que está bem pequenininho, mas tem um sinal de Vzinho de correto, né? De tá ok. Caso não tenha viabilidade, vai aparecer um sinalzinho vermelho e vai aparecer aqui ao lado escrito sem viabilidade, ou seja, não vai ser possível conectar por hora aquele cliente no local que ele mora, né? No endereço em que foi feito esse cadastro.
em sequência aqui, o vendedor ele consegue gerar uma autenticação para a central do assinante desse cliente, né? Caso queira, caso seja a regra de negócio de vocês. Basicamente é que você define aqui uma autenticação usuário-senha e clica no disquetezinho para salvar. Também consegue definir um perfil, né? Caso vocês tenham perfis de clientes já definidos. Aqui em detalhes do produto, né? Vocês vão ver como é que fica a adesão, o valor da adesão, no caso está R$ 90, porque eu dei R$ 10 de desconto agora há pouco. A forma de pagamento, aí você consegue editar a forma de pagamento, né? Você vai ser gerando boleto avulso, vai ser incluindo faturamento, ou se vai ser cobrar com um cartão de crédito. Vou deixar gerando um boleto avulso. Quantidade de parcelas, né? No caso da adesão, caso vocês parcelem a adesão, também respeitando o que é parametrizado na web, vai aparecer essa quantidade de parcelas que o vendedor vai poder inserir nesse pedido. E a data do primeiro vencimento. Também vocês podem negociar o vendedor com o cliente ou respeitar a regra de negócio de vocês de sempre vai ser, não sei, dia 5, né, ou dia 10, por exemplo. E coloquei no disquete, salvou. Em detalhes do pedido, a gente vai ter dois campos para preencher, né? Sendo eles endereço de instalação e endereço de cobrança. Se lá, quando você buscou esse cliente, viu que ele não existia, fez o cadastro dele e gerou o pedido, você incluiu um endereço válido, né? Um endereço funcional, um endereço completo, né? Vai ser usado esse endereço para instalação e para cobrança. Caso o cliente chegue e fale, ah, não, mas coloca no endereço da minha casa, mas instala lá na minha empresa. Então, aqui você teria que preencher, né, o endereço de instalação e o endereço de cobrança, sendo o endereço de cobrança a casa do cliente e o endereço de instalação, né, o, o, onde será, né, onde será que esse cliente vai ser instalado, né, onde será que a gente vai gerar a conexão desse cliente. Bom, a parte mais interessante do Salesforce, né, depois de gerar um pedido, que é mais legal dele, é que aqui no pedido você consegue ver, né, se o cliente tem viabilidade ou não para esse plano específico. Deixa eu pegar outro exemplo de outro plano. Vou pegar aqui 150 mega, vigente 2 meses, não vai ter desconto nenhum. Ah, pessoal, lembrando que isso aqui também é interessante comentar. Se vocês derem desconto negativo, tá? Vou botar aqui R$ 100 de desconto negativo. Você gera um custo. Então, o desconto negativo, ele não gera um desconto, então o desconto é meio confuso, mas basicamente, cuidado, né? Se for gerar um desconto negativo, saiba que você vai estar custeando, né? Então, se você botar o custo zero e você botar -10, você não vai dever para o cliente. Na realidade, o cliente vai ter que pagar 10 para vocês, né? No caso do aplicativo Salesforce. Beleza, inclui aqui esse plano. Já deu um probleminha. Vamos novamente. Sim, não dá desconto em não. Algum problema na configuração desse plano aqui. Tá dando um erro. Vou escolher esse aqui. Vou pegar outro. Digamos que não dê certo, você coloque aqui o plano para o cliente, mas ele não tem a viabilidade, né? Então, para esse plano específico, você não tem viabilidade. Mas você sabe que a sua empresa também trabalha, no caso, com rádio. E talvez o rádio cubra aquela área que a fibra não está cobrindo, né? Então, vocês podem vir aqui no pedido, aqui no cifrãozinho, né? Olha só, agora inclui todos. Aqui era o exemplo que eu ia mostrar mesmo, só deu uma demorada para incluir. Mas vocês podem estar incluindo outros planos, tá?
outros planos e ver se eles têm viabilidade ou não, porque de um plano para outro vai mudar o cabeamento, vai mudar a rede, se é rádio, se é fibra, se é cabo coaxial, como é que passa isso, né? Qual que é o autenticador, etc. Então, às vezes você consegue encontrar um plano que encaixe, tenha viabilidade com o local, né, o endereço desse cliente em específico. Né? Bom, pessoal, do Salesforce é basicamente isso, né? O aplicativo em si, se a gente for trocar em miúdos, ele cadastra o mercado, ele pode transformar esse mercado em cliente através do pedido, ele gera um pedido, que é um atendimento, né? Pode ser tanto em tópico quanto em fluxo, né? Vai depender de o que vocês usam aí, qual que é a regra de negócio de vocês. Eu acredito que a maioria use fluxo, né? Então você abriu para o fluxo, vai estar lá o fluxo. Prospecção, pedido, cliente, nova venda e instalação, né? Então, aqui no Salesforce você cria o pedido de prospecção, né? Então, depois de fazer isso, abordar o cliente na rua, tudo, o cliente aceitou e tal, gerou o pedido e selecionou o plano. Agora, outro atendente vai entrar em contato com esse cliente e falar, olha, o senhor quer mesmo realizar isso e tal, confirmar com a gente que você quer comprar esse produto com a gente? Ah, quero sim. Então, confirma para mim esses dados, me passa mais alguns dados. Aí vocês vão terminar de preencher, né, o cadastro do cliente especificamente, que agora sim vai se tornar um cliente, e dar sequência no fluxo, né? Cadastrou o cliente, vai para a nova instalação. Na nova instalação vai ser agendado um dia para o técnico ir lá, o técnico vai separar uns produtos, vai lá, vai fazer a instalação, vai autenticar o cliente, vai conectar o cliente e vai seguir o fluxo normalmente de vocês. O Salesforce de base ele vai servir para vender, né? Vender e gerar pedido, cadastrar mercado e gerar pedido. E também, né, o mais interessante dele como eu mostrei aqui para vocês, ele mostra, né, se tem viabilidade ou não. Depois de gerar um pedido, você vai lá no pedido, vai lá em itens, seleciona um plano para esse cliente e vê, né, se ele tem viabilidade ou não. Também é possível, claramente, fazer isso pela web, só que quando você está na rua, né, acho que é mais fácil com o aplicativo você ter essa visualização, né, do que você ter que fazer o teste pela web, buscar o campo, lá, equipamento, ver se está tudo certo. Por aqui é mais automatizado, né? Lembrando que para aparecer se tem viabilidade ou não, ou vocês têm que utilizar a topologia do RBX, ou vocês têm que ter uma integração com a GeoGrid, né? Que é uma integração que a gente tem também baseada em topologia. Então, da parte do Salesforce era isso. Vou voltar aqui. Agora a gente vai para o Workforce. De cara, na entrada, é exatamente a mesma coisa que o Salesforce, né? Só vai mudar o nome Workforce. Mas é exatamente o mesmo, o mesmo caminho, né? As mesmas informações. Vai pedir endereço, né? Usuário, senha e o endereço, né? E o domínio, no caso. Veja que eu coloco as mesmas coisas. Eu vou colocar minha senha aqui. Então, eu vou deixar manter-me conectado e eu não quero ser derrubado, né? Se eu não deixar manter-me conectado, vai passar uma hora e o RBX automaticamente vai me derrubar. Beleza. Entrando no Workforce, ok. De primeira instância, a gente vai ter essa tela, né? Atendimentos, né? Se eu arrastar aqui para o lado, eu vou ter requisições de estoque. Eu só vou ter a tela requisições de estoque se vocês utilizam o estoque do RBX. Se vocês não utilizam o estoque no RBX, somente vai aparecer a tela atendimentos, né? Na verdade, não vai ter nem esse campo aqui em cima. Só vai aparecer essa parte aqui de baixo, né? Mas caso vocês usem o estoque em si no RBX, né, que engloba toda a parte de cadastro, requisição, controle e balanço, vai aparecer essa parte de requisições de estoque. Vou falar primeiro dela e depois a gente segue no atendimento. Bom, na requisição de estoque é bem simples. Vai ter que ser criada uma locação para o técnico, né? Esse técnico ele vai ter que fazer um pedido dos produtos que ele vai incluir no cliente, seja por comodato ou seja por venda própria, no caso que o cliente comprou.
né? Só que para tudo isso ser registrado no sistema e para vocês terem um controle maior do estoque de vocês, o técnico vai ter que fazer uma requisição específica de cada produto. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, eu sou um técnico e eu preciso de um molding, né? Eu preciso de um roteador para fazer uma instalação. Está faltando um roteador específico para mim. Eu clico lá no Mais In, né? Aqui em locação, eu vou selecionar da onde que técnico na minha locação, vou pegar, né? Ou seja, se eu vou pegar do estoque principal, ou também tem a possibilidade de eu estar pegando de um estoque de um colega, né? De uma locação próxima. Às vezes tem um técnico que está 2 quadras de mim, né? Ele tem esse modem e ele pode me emprestar através da requisição. Eu não preciso ir lá na sede, ir lá no depósito, no galpão, buscar esse equipamento, depois voltar no cliente. Eu posso pegar direto com esse outro técnico. Funciona da mesma maneira. Mas vou pegar aqui o exemplo do estoque principal, né? Selecionei a locação, agora eu vou adicionar o item, né? Vai aparecer os itens do estoque. Eu vou pegar esse roteador genérico aqui, um só. E adicionei ele. Beleza. Adicionei ele aqui, confirmei, finalizo. Deseja finalizar? Sim. Né? Finalizei. Ok. Gerou aqui a requisição 78. Eu vim aqui na web, em estoque e requisições, né? Eu vou ter a requisição 78, né? Que foi feita por mim, do Fichioli, uma requisição avulsa. Se eu visualizar, né? Normalmente vai ter um responsável por essa parte aqui de liberar as requisições, entregar ou rejeitar do depósito, né? Eu consigo ver o que foi pedido. Foi exatamente o que eu pedi, um roteador, né, genérico, de uma quantidade. Eu, como gestor do depósito, o que eu tenho que fazer? Ou eu entrego ou eu rejeito. Ah, mas eu quero entregar só metade, né? Você pode clicar no lapisinho aqui, definir, né? Aqui não tem como, porque é uma unidade, mas meio, por exemplo, né? Você pode entregar meio e selecionar. Aqui, no caso, vai ter que selecionar o serial, porque é obrigatório. Né? Esse equipamento aqui, ele usa serial. Caso vocês definam isso, ele sempre vai pedir o serial, não vai deixar entregar sem o serial. Vou deixar um só, porque é um só mesmo. Mas se eu tivesse 10 aqui e eu colocasse 5, eu ia entregar só 5. Né? Lógico, colocando 5 seriais aqui embaixo, se necessário. E os outros não seriam entregues, simples assim. Seria uma entrega parcial. Talvez, né, salvei, registro atualizado, ou seja, vai aparecer aqui o serial, né, o caso aqui é 12, mas pode aparecer lá o X, Y, Z, P, J, Q, o que seja. Né? E para entregar essa requisição, eu só tenho que selecionar o que eu quero entregar e clicar no botão entregar. Ou também eu posso selecionar e rejeitar. Eu vou entregar. Beleza, entreguei. Vou vir aqui no aplicativo, dar uma atualizada. Já assumiu das minhas requisições. Se eu descer aqui embaixo, ó, tem os entregues, que são 78. Foi entregue o que eu solicitei, né? No caso, um roteador genérico. Beleza. Dando continuidade, né? Vou só dar uma espirradinha aqui de novo. Beleza. Bom, dando continuidade, né? Aqui, diferente do Salesforce, né? No Workforce, o técnico não consegue gerar um atendimento, ou seja, ele não consegue gerar um pedido, um atendimento, um tópico que seja especificamente. Então, o técnico nunca vai criar um atendimento. O técnico sempre vai receber esse atendimento. Basicamente, um usuário da web vai ter que vir aqui, né? Seguindo, lógico, a regra de negócio de vocês, mas vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar um atendimento padrão aqui. Então, intermédio. Eu contrato aqui, ó, provavelmente do pedido, que a gente deu sequência. Vamos girar o S sim.
informar. Agora eu vou gerar num fluxo, né? Vou colocar aqui fluxo de instalação. Ok. Beleza. Gerei esse atendimento. O técnico vai conseguir ver? Não. O técnico não vai conseguir ver ainda. Por quê? Porque você tem que designar esse atendimento para o técnico. A não ser que, ou vocês podem definir que um atendimento específico sempre vai ser designado para o técnico, ou também ele pode ser designado para um supervisor, né? E esse supervisor dos técnicos vai fazer a distribuição, né, o rateio da maneira que ele achar melhor. Então, vou designar aqui para o usuário, vou designar para mim mesmo, né, para o meu usuário. Deixa eu achar aqui. Teste workforce, vou deixar aqui na ocorrência A, B, C, D, F, G. Ok, e salva. Ó, veja que foi designado para o usuário Pedro Piscioli. Então, aqui dá para ver também que o atendimento foi designado. B, Pedro, para aquele que foi eu que criei, então, mas não estava designado para ninguém. Estava aí no vazio, alguém tinha que ir lá e capturar esse atendimento. Beleza. Se eu vier aqui no meu Workforce, dar uma atualizada, já é para aparecer esse atendimento. Aqui, ó, tem dois, né? Mas esse aqui foi, acredito que o primeiro. Esse mesmo, já está aparecendo os botãozinhos de ajuda. Cair. Ó, veja aqui, teste Workforce, né? O assunto é o mesmo que tem na web, né? E se eu vier aqui em ocorrências, vai ter o A, B, C, D, E, F, G também, aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, da mesma maneira que eu encontro aqui na web, né? Ou seja, tudo que acontece na web se replica nos aplicativos, tanto no Workforce quanto no Salesforce. A diferença dos dois de base é que o Workforce só vai administrar um atendimento, executar ele e finalizar, e o Salesforce vai cadastrar o mercado e gerar um atendimento para transformar esse mercado em um possível cliente. Beleza? Então, digamos que eu tenho aqui esses atendimentos, né, e falar, mas os atendimentos estão bagunçados e tal. Eu, como técnico, estou muito longe aqui, esse primeiro cliente, que no caso é a Michelle. O que eu vou fazer? Eu tenho autonomia de clicar nesses três botãozinhos aqui, pegar esse Thiago aqui, que foi o último que eu abri, e arrastar ele aqui para cima, transformando ele, né, clicando em salvar, transformando ele no meu primeiro cliente, né, deixando ele como prioridade 1. Aqui no caso eu vou dar início nesse cliente aqui. Vou abrir ele aqui. Eu vou falar desses outros botões aqui. O botãozinho de globo ao lado desses três pontinhos, ele vai abrir um mapa que vai fazer uma rota desses três clientes, no caso desses três atendimentos, que dois clientes são os mesmos. Vai fazer uma rota desses três atendimentos, né? É uma rota no Google Maps mesmo, uma rota no Waze, no aplicativo que vocês utilizarem. Ele vai fazer uma rota com parada, né? Como se essa fosse a parada 1, essa fosse a parada 2 e essa fosse a parada 3. Mas também é possível fazer individualmente. Bom, vou abrir esse atendimento que já foi criado para mim, né? Nesse atendimento aqui, a primeira coisa que eu vejo é o status do atendimento, né? Como que está o status desse atendimento? Ele está na fila, né? Vou falar um pouco sobre esse status. Se eu clicar aqui, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter a caminho e abordado, né? Se eu selecionar em a caminho, né, significa que eu estou indo, eu, técnico, estou indo nesse cliente, né? Estou a caminho desse cliente. O que eu posso fazer agora, né? Cheguei no cliente. Pô, cheguei no cliente, o cliente me atendeu, o cliente me recepcionou para dentro da casa dele, né? Vou iniciar o trabalho. Como que eu faço para iniciar o trabalho? Eu tenho que me lembrar de depois, aqui no status, depois de a caminho, eu tenho que colocar em execução, tá? É sempre importante colocar em execução, porque senão você não vai conseguir finalizar algumas partes do atendimento, né? Algumas partes necessárias, como incluir um produto, até mesmo provisionar, autenticar esse cliente em si. Colocado em execução, né?
tudo isso vai ser alterado também aqui na web, né? Aqui ainda está na fila, né? Mas se eu for e voltar, ele provavelmente... Não, se eu vier aqui, ele já vai ter atualizado, né? Nossa, aqui, ó, ele já vai ter atualizado a nossa OS para em execução. Ou seja, aqui já está em execução. Beleza. Dando sequência, embaixo eu vou ter algumas informações, como o nome do cliente, o plano que vai ser instalado nesse cliente, qual que é o contrato e a situação desse contrato no cliente, o endereço, né? O endereço específico desse cliente, e o telefone celular. Veja que ao lado do telefone eu tenho esse íconezinho aqui, né, de telefone. Se eu clicar nele, automaticamente o meu RBX vai jogar para a tela de discagem e já vai estar colado esse número aqui, né, tendo que o técnico só clicar em ligar e ele já vai ligar, né, direto para o cliente, né? Você não vai precisar ficar anotando o número, tirando print, etc. Você clica aqui, já vai estar colado lá na sua tela de descagem, aí é só ligar para o cliente. O e-mail, né, do cliente no caso, caso haja um agendamento ou o técnico já tenha a fila de amanhã, ele pode estar mandando um e-mail para o cliente, caso ele deseje. Aqui a gente consegue visualizar esse e-mail. O tópico, né, que é o tópico desse fluxo aqui específico da instalação, do assunto, que é o mesmo assunto que a gente tem lá na web. Então, veja que o tópico aqui, né, é o mesmo tópico que a gente tem aqui no nosso atendimento. Dando sequência, né, já vou aproveitar e falar desses botões aqui de baixo. Aqui, o rota, ele vai fazer a mesma coisa que aquele botãozinho do Globo faz, só que ele vai fazer uma rota somente desse cliente, ou seja, ele vai fazer uma rota só desse endereço, da onde você está para esse endereço, né? Aqui em opções, eu vou ter esses três campos, né? Desses três campos, dois são passíveis de permissão, né, e de regra de negócio. Esses dois são designar um atendimento, né? Você pode designar um atendimento para outro técnico. Por exemplo, eu estou muito atolado, ou deu problema aqui nesse cliente, ou vai demorar, N fatos, né? Sei lá, dar um exemplo aqui, mas bateu o carro, parei no acidente, tô travado aqui na- qualquer coisa assim, né? Tô travado aqui, os caminhoneiros não deixam eu passar de uma cidade para outra, por exemplo, que está acontecendo aí ultimamente. Você pode trocar, né? Mandar esse atendimento para um técnico que esteja mais próximo. Só que isso aqui, né, é a nível de permissão, né? Então você vai ter que ter a permissão para designar esse atendimento aqui. Caso não, caso queira, você pode designar, caso não, não é necessário. Vou mandar aqui para o Fábio. Beleza, veja que ele sumiu. Eu não tenho mais esse atendimento. Por quê? Porque ele foi designado para o técnico Fábio, né? Vou abrir esse aqui de novo, né, dando continuidade. Beleza, na fila, a caminho, né, a caminho, de execução. Beleza. Né? Aqui em opções, a gente também vai ter os dados adicionais. O que são os dados adicionais? São os campos complementares, né? Um campo que você parametriza no seu RDX para sempre que for finalizado esse tópico, ser incluído esses campos, né? Esse campo adicional, no caso, ou complementar. O que pode ter nesse campo? Você pode pedir endereço MAC, né, do aparelho, pode pedir o serial, você pode pedir qualidade de sinal, pode pedir N informações, né? A senha do roteador, a senha do Wi-Fi, N informações pertinentes à sua regra de negócio, o técnico vai ter que incluir aqui em dados adicionais. Se eu não me engano, aqui é só o endereço MAC, né? Na verdade não, é lista de módulos, só. Mas aqui o técnico vai ter que clicar aqui no botãozinho opções, vir em dados adicionais, selecionar o mais, né? E selecionar um dado adicional e colocar, por exemplo, aqui, um, dois, três. Então, tendo esse dado,
por exemplo, como obrigatório. Ele não consegue encerrar esse atendimento se ele não incluir esse dado. Isso, lógico, que vocês parametrizaram na web dessa maneira. E para finalizar esse tópico, tem que ter esse dado adicional. E a gente também tem aqui ocorrências, né? Ocorrências sempre vai aparecer, né? Aqui ocorrências, ele simplesmente vai replicar as ocorrências aqui da web, né? Ele simplesmente vai replicar as ocorrências que estão lá na web, da mesma forma que a gente vê na web, a gente vai ver aqui no aplicativo. Caso tenha alguma comunicação, né, o supervisor queira deixar alguma informação importante, ou o técnico vai deixar alguma informação importante para o próximo técnico que vai pegar esse atendimento, você pode estar deixando aqui na ocorrência, né, e qualquer usuário que tem acesso a esse atendimento vai conseguir estar lendo essa ocorrência. Dando continuidade, né, só para finalizar, o botãozinho aqui de vezinho do meio, ele encerra o atendimento, né, mas eu não vou conseguir encerrar, porque tá vendo, eu vou ser obrigado a incluir uma assinatura, né, para encerrar esse atendimento. Da mesma forma que se eu não tivesse preenchido os dados adicionais, ia aparecer que eu tenho que preencher os dados adicionais para encerrar o atendimento. E também eu não conseguiria encerrar o atendimento. Olha como é difícil encerrar o atendimento sem fazer tudo no aplicativo. Eu tenho que colocar aqui no status como concluído. Somente após o status concluído, que aí sim eu poderei estar encerrando esse atendimento. Nós vamos dar continuidade aqui. O próximo campo, se eu arrastar para o lado, vai ter a solução. Né? O que seria a solução? Todo dia é isso. Bloqueia ele aí. Bom, né? Se vocês olharem aqui, vai ter as mesmas ocorrências, né? Ah, no caso, esse aqui é outro atendimento. Aqui na solução, pessoal, dando sequência no que eu estava falando, é a mesma coisa que vai aparecer aqui, tá? Você tem que digitar uma solução na hora de encerrar o atendimento. Não é necessário estar digitando ela agora, né? Você pode digitar somente quando você for encerrar, clicando nesse botão aqui vai aparecer outra janela para digitar a solução. Mas caso vocês queiram já deixar digitada, né? É só selecionar ela aqui, né? E digitar. Digitar a solução e clicar em salvar. Vai ser atualizado lá na web. Dando sequência, ao lado da solução, a gente vai ter os anexos, né? Aqui os anexos são bem importantes, você pode também definir uma quantidade mínima de anexos para ser finalizado esse atendimento, ou seja, o técnico vai ter que tirar 3 fotos que sejam desse atendimento, ou seja, ele vai ter que tirar uma foto do nível de sinal, uma foto da onde o modem foi instalado e uma foto do modem conectado, por exemplo, né, do modem autenticado e conectado na web, né, uma foto abrindo uma página do YouTube, ou uma foto da qualidade de sinal, da qualidade de conexão, né, quanto de banda que ele pegou no momento da instalação. Isso aí pode ser tudo definido na web, né? Você pode tanto estar tirando a foto, clicando aqui no íconezinho da câmera, quanto estar incluindo uma foto já tirada anteriormente, clicando aqui na folhinha, né? Você só pode clicar no botão mais aqui. É importante lembrar que, após incluir a foto, você tem que clicar nesse botão Upload. Então, por exemplo, o técnico foi, tirou as fotos, mas ele não clicou no botão Upload. Essas fotos não vão ser enviadas e, consequentemente, ele não vai conseguir encerrar o atendimento. Somente após clicar aqui no botão Upload, com as fotos aparecendo aqui embaixo, aí sim ele vai conseguir dar continuidade no atendimento. Dando sequência aqui, ó, no campo ao lado, assinatura. Aqui é onde o nosso cliente, né, depois de já ter instalado tudo certinho, foi feita a primeira autenticação, conectou, ele vai dar um visto, né, ele vai pôr a assinatura dele para o técnico poder finalizar o atendimento. Vocês viram que quando eu tentei finalizar pela primeira vez,
né, deu que eu preciso da assinatura do cliente. Aqui o cliente pode escrever o nome dele, né, da maneira que ele quiser, com o dedo na tela mesmo. Caso o cliente já tenha uma assinatura digital, por exemplo, né, o cliente pode estar enviando para o técnico, por WhatsApp, Bluetooth, AirDrop. Hoje em dia tem N meios de utilizar, de a gente transmitir uma informação, né, e o técnico só vai e inclui aqui direto nos anexos, né? Porque depois de incluir aqui, basicamente ela vai gerar um anexo. Vou salvar aqui. Tomem cuidado, tá? Que o botão de salvar é o disquete. Se você clica aqui embaixo, ele vai apagar tudo. Aqui é uma borracha, né? Mas igual, vou dar qualquer coisa, salvar. Daqui a um tempo ele vai atualizar e jogar lá para os anexos. Dando sequência, né? Aqui nessa telinha ao lado, essa caixinha. Aqui o técnico vai fazer a inclusão de equipamentos dos clientes, né? Ou seja, ele vai incluir um equipamento, seja ele comodato ou próprio no caso que foi vendido para o cliente, nesse cliente aqui. No caso de comodato ou próprio, o técnico não define, né? O técnico não escolhe se esse item, no caso produto, é acomodato ou é próprio, né? Ou vai ser vendido para o cliente. Isso tem que ser parametrizado lá no cadastro de produtos, quando você está utilizando o estoque do RDX. Para saber os equipamentos que o técnico tem, né, ele pode clicar aqui em ver meus equipamentos, e aqui eu vou ver todos os equipamentos que eu tenho dentro da minha alocação, né? No caso aqui eu tenho o roteador genérico, né? Eu tinha pego aqui o serial 2, então, foi o que eu peguei anteriormente, e tenho o mesmo roteador genérico com outro serial. Eu tenho 101 metros de cabo de fibra, eu tenho um roteador da Huawei, eu posso utilizar o que eu tiver à minha disposição. Caso eu não tenha o que eu preciso para incluir no cliente, eu posso estar vindo aqui e utilizando a requisição de estoque, como eu mostrei anteriormente para vocês. Caso vocês não utilizem a requisição de estoque, né, o técnico não vai ter esse campo aqui para fazer a parametrização, para fazer a inclusão de equipamentos no cliente, vai ser tudo via web. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar esse roteador genérico aqui, né, lá, não vai colocar, tá, tem que clicar no maisinho, equipamento, roteador genérico. Agora sim, o contrato já está o contrato correto, e tem adicionado. Beleza, aí tem adicionado com sucesso, que apareceu ali na mensagem. Pronto, esse roteador foi adicionado nesse atendimento. Vou só ver aqui na web esse atendimento aqui, especificamente. Aqui, ó. Outro eu transferi para o Fábio. Aqui, ó. Veja que na solução que eu escrevi digitar a solução, apareceu o digitar a solução, né? Por essa tela mesmo. Esse aqui é melhor, beleza. Acabei de incluir um equipamento no cliente. Eu consigo ver ele aqui em itens para faturamento. Veja que o roteador genérico, né, incluído da minha alocação, no caso dessa Fiorino aqui, né, uma unidade já está ativo. Aqui está como comodato, né, viu que o técnico não escolhe, é comodato próprio, aqui é uma parametrização do estoque, né, na área de estoque. Anexos, né, aqui vai ter o OK, né, no caso, a mesma coisa que vai ter aqui, né, vai ter a assinatura do cliente e as fotos também, que foi tirada, né, pelo smartphone da instalação, do nível de sinal, da qualidade de banda, do que vocês definirem, né. Os dados adicionais também, ó, veja, 1, 2, 3, que foi o que eu coloquei, aqui nos dados adicionais, opa, aqui no ocorrência, aqui nos dados adicionais, 1, 2, 3. Então, tudo que eu vou jogando aqui no aplicativo e salvando, em tempo real, ele já joga e replica ali no RDX, ali no atendimento web. A mesma coisa inversa, ou seja, se eu vier aqui
e alterar a solução, solução, né, salvar, né, ela também vai ser alterada lá na web, não, lá no meu aplicativo. Vou dar uma atualizada, atualizadinho, alterar a solução. Então, tudo que eu incluo ou altero aqui é alterado na web, né? E tudo que é alterado ou incluído na web também é alterado aqui. Dando sequência, incluir esse equipamento, né? Agora, o técnico também tem a possibilidade de estar provisionando, né? Fazendo o aprovisionamento de script direto ali na instalação. Ou seja, incluir esse equipamento no cliente, eu vou ter que disparar um script para fazer a autenticação desse equipamento, né, caso seja necessário. O técnico vai ter que configurar esse script e, em sequência, executar ele. Mas é super simples, né? Clicando aqui nos três pontinhos ao lado do, do equipamento que ele quer configurar e executar o script, né, a gente vai ter configurar provisionamento, né? Aqui em configurar provisionamento, o técnico vai dizer de onde que é o controlador, qual foi a porta que está conectada, né? A autenticação, que normalmente é gerada automaticamente pelo sistema, né? E o IP, também gerado, na maioria das vezes, automaticamente pelo sistema, e o IP definido, né? Caso vocês utilizem a seleção de IP, a pool de IP. Aqui ele vai incluir todos os scripts, né? Ele pode incluir todos ou só ativação e cancelamento, isso vai variar de como vocês vão trabalhar e qual equipamento especificamente é, né? Porque de equipamento para equipamento vai necessitar de scripts diferentes, né? E provavelmente com sintaxes diferentes. Então, isso aqui é mais variável, mas nesse caso aqui, você não está disparando script. Nesse caso, você está colocando, olha, esse equipamento, incluso nesse controlador, nessa porta, vai aceitar esse script. Outros não, somente esse. Já vi casos de só ser inserida ativação, né? Não foi incluído o cancelamento. O que acontece? Isso é um problema, porque quando o RBX cancela, suspende ou bloqueia esse contrato em específico, né? Vou pegar o bloqueio, porque bloqueia tem exceções. Mas suspende e cancela, né? Se ele suspende e cancela esse contrato, ele tem que cancelar, né, a conexão do cliente. Ele tem que desassociar a conexão desse cliente. Então, o cliente não pode estar mais conectado. Só que se você não incluiu, durante esse momento da configuração do provisionamento, o script de cancelamento, você não vai, o RBX não vai cancelar esse cliente automaticamente, né, por rotina, no caso, ou seja, todos os clientes inadimplentes serão cancelados pelo sistema. Após ser cancelado, pela situação do contrato estar cancelada, vai ser disparado o script de cancelamento. Se não tiver adicionado o script de cancelamento, ele não vai ser disparado. O contrato simplesmente vai ser cancelado, mas o cliente ainda vai ter banda, ele ainda vai estar navegando. Então é importante, nesse momento da configuração do provisionamento, né, incluir todos os scripts necessários de ativação, desativação, limitação de banda, todos que vocês forem utilizar, tá? Lembrando que não é um disparo, é só um aceite, né? É só uma limitação de qual esse equipamento, ele vai enxergar esses scripts. Beleza, feito isso, salva. Ok, está configurado, tudo ok, não tem muito segredo também. Agora, para disparar esse script, agora sim, eu vou clicar aqui nos três pontinhos e vou clicar em executar o provisionamento. Já vai estar tudo preenchido, né, a parte do controlador, da porta e da autenticação. Eu só vou ter que selecionar o evento, né? Como assim o evento? Eu estou ativando ou desativando esse cliente, né? Que no caso, ativação ou cancelamento. Aqui seria seria disparar o script manualmente, né? Normalmente aqui na web, quando você já tem uma instalação feita, né, em um equipamento incluído no cliente, você faz esse disparo de script manual
Aqui nesse ícone verdinho aqui, escrito provisionamento, você seleciona ele, aparece basicamente a mesma tela e você seleciona somente o script que você quer executar, né? No caso, eu quero somente o de ativação, ou, vou dar um outro exemplo, somente o de cancelamento. A mesma coisa aqui no aplicativo, né? Eu quero disparar somente ativação. Selecione ativação, aqui vai estar a ordem de execução dos scripts de comando. Caso você tenha que disparar mais de um script, você pode fazer uma ordem, né, e ir alterando aqui, né, a sequência dessa ordem. Caso não, né, é só selecionar o evento e nada mais precisa ser feito. Você só clica aqui no vermelho de salvar. Beleza, sucesso. Comando enviado para a fila de execução com sucesso. O que vai acontecer agora? Esse script ele vai ser enviado lá para a fila de provisionamento, né? Aqui na fila de provisionamento, você vai ver como é que está a situação desse script. Você consegue ver o status dele. Agora, no momento, está aguardando execução. Ele não vai ser executado porque não tem nenhum controlador, né? Essa base ela é totalmente fictícia, ela é só para nível de treinamento mesmo, nem cliente, nem nada aqui é real, é tudo fictício. Mas, eu como técnico, como é que eu sei se deu certo ou não? Simples. Ao invés de aparecer aguardando a execução, dentro de 5 a 10 minutos, né, que é uma média de disparo dos scripts, vai ter que aparecer aqui ou erro ou sucesso, né? Eu quero saber mais detalhado qual foi o erro. Se você clica nesse provisionamento, né, se você clica nesse script de ativação, você vai ter o conteúdo, né, o conteúdo enviado, que no caso vai ser a sintaxe do script, e a resposta recebida, que vai ser a resposta que o controlador deu. Por exemplo, essa porta não existe, né? Às vezes você fez o cadastro com a porta errada, e durante a execução deu erro, aí você vai ver lá na resposta, né, tá que a porta 123 não existe. Na realidade, o cliente está conectado na porta 234, né? Aí é só você lá fazer a alteração na configuração e executar esse script novamente. Lembrando que tudo que acontece no aplicativo é replicado aqui na web, ou seja, aqui na fila de provisionamento também vai ter, né, esse mesmo script pedindo, e da mesma maneira, se você clicar aqui em ver detalhes, você vai conseguir ver o que a gente mandou e qual foi a resposta do controlador. Aqui não vai mandar nada, como eu já disse, é uma base fictícia, né, inteiramente para testes, então todos os campos e equipamentos aqui são fictícios, né? Nada funciona. Todos estão aguardando a instalação. Mas a situação, ou ela vai dar sucesso, ou ela vai dar erro. Sucesso, pô, show, o cliente conectou, acabou. Só finalizar o atendimento. Deu erro, aí tem que verificar qual foi o erro, se foi um erro de processo, se é alguma porta ou se o controlador está errado, se o script foi o script correto, né? Ou se a autenticação tem algum problema ali na senha da autenticação. Pode ser vários fatores, mas normalmente, junto com o supervisor técnico, vocês vão conseguir verificar isso. Na maior parte dos casos, sempre dá certo, porque a autenticação é gerada na maior parte dos casos, automaticamente durante o fluxo, né? Os scripts já são cadastrados junto com o estoque, ou seja, os equipamentos que precisam de estoque têm que estar selecionado que aceitam scripts e ser incluído os scripts desse equipamento, né? Filtrando eles. Então, não tem muito o que dá problema. O que eu vejo mais a problema mesmo é na parte da senha da autenticação. Mas, né, continuando aqui, caso, por exemplo, deu problema na senha da autenticação, a senha é uma e aqui no cadastro está outra. Bem simples. O técnico pode clicar aqui nesses três pontinhos, vir aqui em autenticações e alterar ou criar uma senha, né? Caso ele ache necessário, tanto para a central do assinante quanto para fazer a conexão PPP-oE, né? Ou ele pode também verificar assim aqui, né? Às vezes o supervisor dele fala, qual que é a senha que está na autenticação aí do atendimento? O técnico consegue ver, mas também da mesma maneira, né, a gente consegue ver aqui na web. Da mesma maneira que a gente consegue ver aqui na web qual que é essa autenticação, né?
aqui no ícone de autenticações, veja que vai ter as mesmas informações que eu tenho no aplicativo. Eu posso mudar e alterar ou criar aqui. Também posso mudar, alterar ou criar aqui. Lembrando que tudo isso, pessoal, que eu falar, eu posso, é passível de permissão, tá? Então, se esse usuário tem permissão para fazer isso na web, ele vai ter permissão para fazer isso no aplicativo. Se o usuário não tem permissão para fazer isso na web, ele não vai ter permissão para fazer isso no aplicativo. Continuando aqui nesses três pontinhos, né, que é a finalização, a gente vai ter autenticações, que eu já comentei, atualizar coordenadas. Esse é um campo importante, porém é um campo perigoso, né? Vai variar muito da regra de negócio de vocês, mas muitas vezes quem trabalha em área rural sabe que o Google Maps, né, o GPS não é 100%, ele não mostra a localização exata, né? E pode ser que dê um problema ou outro na hora de colocar esse status aqui em execução. Por quê? Lá na web, você vai parametrizar uma distância mínima que o técnico tem que estar da casa do cliente para alterar esse campo, né? Então, se, por exemplo, você deixar 100 metros, o técnico tem que estar 100 metros de distância da casa do cliente, um raio em volta dele de 100 metros, né? Se ele estiver próximo a 100 metros em volta dele, um círculo de 100 metros em volta dele, perto da casa do cliente, ele consegue alterar para execução e concluir. Agora, se ele não tiver, no caso, latitude e longitude falando, né, utilizando o GPS, ele não vai conseguir botar nem execução e nem concluído, né? Muito menos da sequência em qualquer parte do atendimento. Para isso que vem esse botão. Você está lá na área rural, digamos que você está aqui lá no GPS e o cliente está aqui, né? É uma discrepância muito grande, né? Você pode simplesmente chegar no cliente e falar, não, mas eu estou aqui no cliente, eu estou falando com o cliente está na minha frente, eu estou na casa do cliente, mas o GPS está falando que o cliente está aqui, mas eu estou nesse ponto do mapa. Se o técnico clicar aqui em atualizar coordenadas, lógico, se ele tiver permissão para alterar o endereço do cliente, mas se ele clicar aqui em atualizar coordenadas, lá no mapa, né, lá no endereço de instalação, ao invés de aparecer esse pontinho aqui no minimapa do RBX lá na web, ele vai ser transferido automaticamente para o local exato que o técnico está. Ou seja, ele vai atualizar as coordenadas do cliente para a localização do técnico. Eu falei que esse é um botão perigoso, porque às vezes o técnico faz a instalação e sai da casa do cliente, aí lá na empresa ele, putz, eu esqueci de encerrar esse atendimento, ele não vai conseguir encerrar o atendimento, porque ele está longe da casa do cliente, né? Então, ou alguém na web vai ter que encerrar esse atendimento para ele, né? Ou ele vai ter que atualizar essa coordenada, né? Eu já vi casos que o técnico chega na empresa e esquece, putz, esqueci. Aí ele vai atualizar as coordenadas do cliente e encerra o atendimento. Só que futuramente isso vai dar um problema, porque digamos que tem uma retirada de equipamento, né? E um próximo técnico venha a buscar esse cliente. Lá no endereço do técnico, quando ele vier aqui no botãozinho rotas e clicar em rotas, vai aparecer a empresa. E ele vai ficar, ué, mas o cliente não mora aqui, não é empresa, né? Tá errado, tá errado. Então, isso altera os dados cadastrais do cliente, né? E é algo bem delicado, né? Normalmente, essa parte aqui de atualizar coordenadas, ela é feita por quem gera a web, né? Na maior parte dos casos, eu vejo os técnicos falar, olha, aqui no mapa tá errado, eu não consigo dar continuidade. Aí o supervisor lá na web vai e faz a alteração seguindo o GPS da localização desse técnico. Então, sequência, né, a gente vai ter o campo IP, né? Aqui você simplesmente vai incluir um IP da pool de IP que você tem cadastrada, né, dentro desse contrato, bem tranquilo, é só preencher e selecionar o IP disponível, tanto IPv4 quanto IPv6. Contatos, né? Contatos vai aparecer os contatos que foram cadastrados nesse cliente, ou seja, às vezes o cliente faz um cadastro, né, e ele deixa como contato a esposa, a sogra, o vizinho e o filho. Porque caso ele não esteja em casa, o técnico vai ter o telefone e o e-mail do filho, da esposa, da sogra. Às vezes sai um vizinho, só que você não sabe se esse vizinho é confiável, né? Aí você consegue ver o nome e tudo, ou até mesmo tá lá na observação, né? Caso eu não estiver em casa, ligue para o meu vizinho. Aí você fala, beleza, onde está o vizinho? Aí você vai lá em contato e vê que o contato desse vizinho normalmente vai estar inscrito nesse campo.
Bom, do Workforce é isso. Vou finalizar esse atendimento para vocês verem como funciona. Coloquei em concluído. É interessante comentar isso. Se eu voltar, ele vai sumir. Aí você pensa, putz, sumiu? Então terminou, né? Encerrou. Não. Na realidade, não encerrou, né? Ele foi só para um campinho específico. Se eu vier aqui, ó, nesse botãozinho que eu não comentei ainda, né, esse Vzinho, eu vou ter as OS concluídas. E são o quê? São todos os atendimentos que eu já coloquei de status concluído, né? Mas eles não são necessariamente atendimentos encerrados. Então, não se engane, tá? Colocou concluído, saiu, entrou do aplicativo e sumiu, você não encerrou, tá? Você só encerra a partir do momento que você vem aqui na CVzinho e aí sim seleciona o atendimento e clica nesse outro vizinho aqui. Lógico, você pode selecionar concluído e vir direto aqui em encerrar. Mas tem casos que, né, às vezes você está lá na correria e tal, você bota concluído, vai fazer outra coisa e deixa isso passar e quando vê, fica esse atendimento perdido aqui nesse campo. Beleza, coloquei concluído, né, causa. Ó, cliquei aqui cliquei aqui no vizinho, né? Ele vai abrir essa tela encerrar atendimento, onde eu vou ter que selecionar a causa e digitar uma solução. Lembra que eu disse anteriormente que aquele campo da solução não necessariamente precisa ser digitado, a não ser que você queira já deixar digitado? Se você quiser digitar de novo, né? Só digitar novamente o VAS. Aqui a causa são as causas pré-definidas lá no sistema, ou seja, o técnico não vai escolher qualquer causa, né? Ele vai ter um certo escopo de causas que ele vai poder escolher, instalação com sucesso, instalação sem sucesso, cliente ausente, é, cliente desistiu, etc, né? Isso aí é parametrizado de acordo com a regra de negócio do fluxo de vocês. Vou colocar aqui instalação com sucesso, alterar, beleza. Causa instalação com sucesso, solução digitar novamente, eu encerro, né? Encerrado, aí sim, né? Até fechei o aplicativo. Encerrado, aí sim ele finalizou aquele atendimento. Se eu vier aqui no vizinho, ele não vai estar mais aqui. Se eu vier aqui na web, né? Esse atendimento, ele não vai estar mais como disponível, né? Ele já vai ter sido encerrado, ó, veja que ele deu continuidade, na realidade, no fluxo dele. Aqui o atendimento era esse 388, ó, instalação causa, instalação ok, instalação concluída, né, foi concluída por mim, e o usuário que fez o fechamento foi eu. Aí, consequentemente, né, como ele faz parte desse fluxo trem nova venda, ele vai dar sequência, né, nesse fluxo aqui, que no caso ele vai para o próximo tópico, que seria a pós-venda, né? E aí é só seguir a regra de negócio de vocês. Deixa eu abrir aqui o que eu encerrei. E vai estar tudo cinza. Aqui eu coloquei o digitar novamente, ele atualizou, né? Os anexos ainda vão estar aqui, que são o, a assinatura do cliente. Os dados adicionais, mesma coisa, né? Então, por fim, era isso, pessoal. Só para lembrar, mais uma vez, diferença dos aplicativos, tá? Salesforce cria um mercado e ou altera o mercado também, ele pode alterar o mercado ao cliente e ele gera um atendimento, tanto pedido quanto prospecção, né? É isso que o Salesforce faz. O que o Workforce faz? O Workforce não cria atendimento. Ele recebe atendimentos, administra esses atendimentos e altera e conclui esses atendimentos. A única coisa que o Workforce gera é requisição de estoque. E vocês utilizam o estoque do RBX. Caso não utilizem, esse campo não aparece. E qualquer campo, pessoal, que vocês veem que aqui nos três pontinhos não aparece autenticação, não aparece atualizar coordenadas, não aparece designar atendimento, não aparece a caixinha aqui. Significa que o seu usuário não tem permissão
para utilizar isso, né? Ele não tem permissão para executar isso. Da mesma maneira que você tem que ter a permissão para utilizar, ver e executar as coisas na web, é espelhado nos aplicativos, tanto no Salesforce, né? No Salesforce é mais permissão na base de desconto, é o que mais vai pesar as permissões, quanto no Workforce. No Workforce já vai ter permissão de IP, de coordenada, de equipamento, de designar de um técnico para o outro, e aí são várias outras permissões. Beleza, pessoal? Eu vou abrir espaço aqui para vocês digitarem alguma dúvida, né, se houver, e basicamente o nosso treinamento foi sobre isso. Vou aguardar um momentinho. Parece que parou o Bolsonaro aqui, né? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta aí, tá liberado o chat, tá? Vocês podem estar perguntando aí, podem estar digitando, que eu vou ler a pergunta e vou responder da melhor maneira possível. Bom, pessoal, como não houve nenhuma dúvida, né? A gente vai estar encerrando esse webinar por hoje, mas não fiquem tristes. Esse vídeo ele foi gravado, né? E ele vai ser upado lá na nossa conta do YouTube, RBX Soft, né? Dentro de 1 a 2 dias ele já vai estar disponível para vocês revisarem e assistirem novamente, caso haja alguma dúvida ou caso vocês queiram passar para algum colaborador que não teve a oportunidade de assistir hoje. Beleza, gente? Uma boa tarde para todos e falou!